Boa noite, pessoal. Dando continuidade nas sequências de aulas da nossa residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje nós vamos falar sobre pancreatite aguda. Lembrando que as aulas são gravadas, a gente deixa disponível lá no link lá das quartas intensivas que eu mando para vocês aí no grupo depois. Hoje quem vai apresentar para nós é a doutora Cerise Coutinho, médica intensivista, horizontal, nosso coordenador lá com a gente no Hospital Metropolitano, doutor Célio de Castro, e preceptora dos meninos aí também, né? Obrigado mais uma vez aí, Cerizinha. Boa aula para a gente. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pancreatite aguda, né? Essas foram as minhas principais referências, eu disponibilizo depois para vocês, junto com algumas outras referências que eu coloquei aí durante a aula, tá? Sempre gosto de contextualizar, né, a anatomia, principalmente o pâncreas, que tem uma anatomia, assim, tão central do ponto de vista anatômico mesmo, de localização anatômica, mas também importante, né, a fisiologia dele na função do trato digestivo. Então, ele é um órgão retroperitoneal, né, dividido entre, deixa eu só pegar o pointer aqui, entre cabeça, corpo e cauda, a cauda aqui com íntima localização próxima do hilo esplênico, né, e a cabeça aqui próxima, né, com íntima relação com o duodeno. Ele tem uma irrigação vasta aqui, né, que vem do tronco celíaco que emite aqui a artéria esplênica e vem com as pancreáticas dorsais, né, e a hepática comum, que segue aqui o ramo da gastroduodenal e as pancreáticas aqui duodenais, tá? Da mesentérica superior vem os ramos também, outros ramos das pancreáticas, da pancreática duodenal inferior. Junto aqui, né, dos vasos mesentéricos também superiores, né, aqui rebatido aqui, né, o estômago, o fígado, a vesícula biliar com colédoco, né, a veia porta. Então, é uma localização, assim, que a gente tem que entender ali a correlação até para depois das complicações, né, entender quais são as repercussões das complicações da pancreatite aguda na cavidade retroperitoneal e, por conseguinte, né, por proximidade na cavidade abdominal. Tá? Que é um corte coronal, uma tomografia que a gente vê aqui na fase arterial, o tronco celíaco, a hepática comum, a artéria esplênica, e aqui o aumento aqui da captação pancreática aqui, que é bem típico mesmo da pancreatite aguda. Tá? Fisiologia pancreática, lembrando que é um órgão super complexo, ele tem uma função dupla, né, exócrina e endócrina. Então, a função exócrina dele, né, é feita, né, pelas células acinares, que secretam as enzimas digestivas pancreáticas, que corresponde a 95% da massa pancreática. A função endócrina é feita pelas ilhotas pancreáticas, as células alfa, beta e delta. A alfa é responsável pela produção do glucagon, né, e outros hormônios em si, mas o que mais é preponderante é o glucagon. As células betas, a insulina, o GLP-1, GLP-2 e o peptídeo C, e as células delta, a somatostatina, que é um hormônio que participa do feedback negativo, do controle do estímulo da secreção pancreática do trato digestivo. Tá? Então, é um órgão que tem uma regulação neurohormonal fina, com esse feedback negativo, principalmente aqui na luz do duodeno, né, com o aumento da lise, né, dos aminoácidos, ele faz esse feedback negativo, e essa regulação também hormonal de feedback negativo para controlar. Então, é um órgão que tem um controle muito, muito delicado, né? A estimulação nervosa dele é pelo parasimpático vagal, e a secreção também é estimulada, principalmente estimulada pelo ácido gástrico e a colecistocinina, que é liberada pelo colédoco, tá? Dentro do colédoco. Os neuropeptídeos inibitórios, a somatostatina é o principal, e eu sempre falo que é um órgão que uma bomba relógio, né? Então, ele tem as enzimas
amilolíticas, né, que vão degradar os oligosacarídeos, os disacarídeos, mais notadamente aí a amilase, as enzimas lipolíticas, né, mais especificamente a lipase, com a degradação dos lipídios, e as proteolíticas, que é a tripsina, quimiotripsina, que também são secretadas pelo pâncreas exócrino. Então, ele tem um arsenal de autodestruição e de lesão, né, principalmente no que tange às enzimas proteolíticas, muito importante. Então, por isso que é um órgão bomba-relógio, por isso da repercussão enorme de uma injúria pancreática, né? Para, obviamente, ter essa regulação de não ter uma autolise, né, orgânica, ele tem um sistema de autoproteção também muito fino, né? Então, as enzimas proteolíticas, elas vêm na forma de precursores, né? Então, elas precisam ser ativadas, né, por outros, principalmente pelo cálcio, e por outras enzimas, e ele possui, obviamente, inibidores de proteases intraluminais. Então, a baixa concentração do cálcio intraluminal, ela impede a liberação dos zimogênios, que é aquelas vesículas, né, contendo o conteúdo proteico pré-enzima, então ele consegue barrar consegue controlar, né, essas enzimas aí para não ter uma autolise do órgão. Então, um órgão extremamente importante. E lembrando aqui, outra questão aqui da anatomia, que ele secreta, né, as células ciliares pelo ducto pancreático principal. Lembrar do colédoco que eu mostrei no slide anterior, que tem a via comum, né, na ampola de Vater, que vai exteriorizar na papila duodenal e ser controlada, e essa liberação ser controlada pelo esfíncter de Oddi, tá? Então, só relembrando essa fisiologia que é importante. Então, a fisiopatologia da pancreatite aguda é uma doença inflamatória do pâncreas exócrino, induzida pela ação das enzimas proteolíticas. Então, primeiro tem que haver uma injúria pancreática. Essa injúria ela pode ser por lesão direta, trauma, por lesão anóxica, por lesão de endotoxinas virais, ou por drogas, por toxinas, ou pelas causas mais comuns, que são a lesão biliar, né, obstrução do ducto pancreático ali, por impactação de um cálculo no colédoco, né, e na ampola de Vater ali, com o aumento da pressão intrapancreática, outra causa própria da lesão, da injúria alcoólica e dos triglicérides, tá? E essa injúria pancreática, essa lesão, ela altera essa homeostase, né, de regulação, de liberação, de proteção, né, de inativação das enzimas proteolíticas. Então, altera essa homeostase, essas enzimas são hiperativadas, tem a lesão do tecido pancreático e peripancreático, e a própria lesão do tecido pancreático, por si só, deflagra a ativação de outras enzimas pancreáticas, causando aí proteólise, edema, hemorragia intersticial, o dano vascular e a necrose. E óbvio, né, que dano celular, ele ativa macrófago, neutrófilo, libera a degranulação de histaminas dos macrófagos, liberação de bradicinina e resposta inflamatória, que é, né, o cerne aí da pancreatite, da apresentação clínica, né, da pancreatite aguda. Então, aqui outro corte similar do outro corte coronal também mostrando abdominal, mostrando aqui na mesma topografia, aqui uma pancreatite já com edema importante aqui, né, da cabeça do pâncreas, com algumas até coleções aqui peripancreáticas, tá? As etiologias, então, a biliar é a causa mais comum, tá? Corresponde a 40% a 50%, a alcoólica em torno de 20%, a hipertrigliceridemia em torno de 15%, né, principalmente nos pacientes que têm triglicérides acima de 1.000, né, e não é o triglicérides em si que é tóxico, o aumento do triglicérides, esse aumento da degradação do triglicérides em ácidos graxos tóxicos pelo parênquima pancreático, e a hiperativação das enzimas lipolíticas e a alteração dessa homeostase. Os induzidos por drogas, em torno de 5%, as infecciosas, neoplásicas e idiopáticas. Aqui um quadrinho também resumindo, essas aqui lembrar sempre das isquêmicas, né, a gente vê muito
um paciente com choque grave, pós-PCR, alteração de lipase, amilase, e depois, quando em outro momento a gente faz uma tomografia, a gente vê uma lesão pancreática, de forma semelhante que a gente vê em outros órgãos, como lesão hepática e renal, por isquemia, tá? Ou por isquemia por um choque circulatório, ou por isquemia por obstrução, né, por isquemia mesentérica, tá? A gente viu que a irrigação ali é todo tronco celíaco e mesentérico superior. Outra causa aqui que é importante citar é pós-CPRE, né? Por isso que a grande maioria das vezes monitora, né, dentro do CTI, a gente tem que pedir no pós-operatório aí a lipase e atentar para a dor abdominal e o risco de pancreatite pós-CPRE, tá bom? Epidemiologia. Então, de 13 a 45 casos por 100 mil por ano nos Estados Unidos, 26 responde a 26 mil admissões hospitalares no Reino Unido. A pancreatite alcoólica é mais comum nos homens, a biliar autoimune idiopática é mais comum nas mulheres. O tabagismo e o consumo de gordura saturada são fatores de risco isolados, a gente esquece que o tabagismo aí, elas têm essa influência, né, na pancreatite em si. E o uso de estatinas e vitamina B parecem ter fator protetivo. A necrose infectada com disfunção orgânica tem uma mortalidade em torno de 35% e a necrose estéril em torno de 19%. Então, é uma condição grave, principalmente com essa complicação, que é a complicação muito grave, que é a infecção da necrose. Essa epidemiologia é nossa, tá? Os dados são do EpiMed. Então, de 2019 até 2022, até o presente momento, a gente teve 66 casos de pancreatite aguda como causa de internação no CTI, a primeira causa, tá? Desses 66, 35 eram homens, 31 mulheres, então, bem semelhante, né, a incidência aí entre os sexos. Um óbito de 22 pacientes evoluíram para óbito intra-hospitalar, tá? Então, aí quase 30% aí compatível com a epidemiologia aí que a gente viu aí mundial. Desses óbitos de pancreatite aguda, dos 22, né, 13 foram homens e 9 mulheres, tá? A causa principal mais comum foi a hepatite alcoólica, a pancreatite, perdão, alcoólica. Então, os critérios de Atlanta, ele foi feito em 92, revisado em 2012, tá? E a vantagem é que ele uniformizou tanto os critérios de definição da pancreatite aguda, como a nomenclatura das complicações, tá? Então, a definição são 2 dos 3 critérios abaixo, então o paciente tem que ter uma dor abdominal compatível com pancreatite, aquela dor abdominal no andar superior, aguda, normalmente em faixa com irradiação para o dorso, tá? E elevação da lipase e ou amilase 3 vezes o valor de referência. Tendo esses 2 critérios, você fechou, esses 2 critérios, você fechou a definição aí para a pancreatite aguda. O que pode ocorrer é o paciente que às vezes ele teve uma dor abdominal já no ictus, né, foi bem antes de chegar no CTI, no hospital ou até na UPA, quando a gente vai dosar, tem uma lipase e uma amilase já indecentes, principalmente a amilase, que decai mais rápido, e aí você tem uma clínica sugestiva, você não tem a elevação das enzimas, e aí você, se fica na dúvida, você pede o exame de imagem aí para fechar o diagnóstico, tá? Uma vez você tem esses 2 critérios aí clínicos e laboratoriais, você não precisa dar o exame de imagem para fechar o diagnóstico. A gente vai fazer o exame de imagem, a gente vai ver que é para definir a etiologia, principalmente nos casos da suspeita de pancreatite biliar e, no caso suspeita, nos pacientes graves com suspeita de complicação, tá? Então, ela define também, o critério de Atlanta define, separa, né, estratifica a pancreatite em leve, moderada e grave. Leve é sem disfunção orgânica, tá? Moderada é uma disfunção orgânica transitória, menor do que 48 horas, ou uma descompensação de uma doença de base, menor do que 48 horas.
Então, é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca que descompensou pela pancreatite, um paciente que tem uma insuficiência pulmonar, né, um DPLC que descompensou pela pancreatite, e isso foi transitório menor do que 48 horas. Então, é classificado como moderado. E grave é o paciente com disfunção orgânica persistente, tá? Maior do que 48 horas, a despeito do manejo inicial, tá? Não resta dúvida, né, que o paciente moderado a grave, obviamente, tem que ser monitorado dentro do CTI. Essa disfunção, a definição de disfunção orgânica é feita através dos scores, né, de gravidade, o score de Marshall ou SOFA, eu vou mostrar para vocês em seguida. O Marshall, ele é mais simples, ele é indicado mais para pronto atendimento, para enfermaria, porque ele tem menos critérios, ele é mais rápido para fazer, e ele tem uma sensibilidade alta, quase 50% desses pacientes que são categorizados como moderada a grave, não acabam sendo pancreatite leve, mas a intenção dele é essa mesmo, é você, como é uma condição grave de alta mortalidade, disfunção orgânica, você definir aquilo dali primeiro para direcionar o tratamento dentro de uma unidade de terapia intensiva ou no centro de referência. E o SOFA, que é o que a gente usa dentro do CTI, ele é mais elaborado, ele usa mais variáveis, né? Inclusive o uso de drogas vasoativas, e é o que a gente usa dentro do CTI mesmo, tá? Aqueles outros scores de prognóstico, Hanson e Apache, eles não são mais indicados o uso porque são extensos, e assim, o score prognóstico, né, você já tem agora definido essa estratificação de moderada a grave, e o score prognóstico, ele muitas vezes, né, induzia né, os médicos e a equipe a jogar a toalha. Né? Então, um paciente que tem um prognóstico ruim de uma mortalidade alta e você talvez não direcionar para uma intervenção. Quando o raciocínio é o inverso, né? É o paciente que é grave, é aí que você tem que realmente ir para cima e tratar de forma mais agressiva para tentar reverter essa disfunção orgânica. Tá? Ele divide também a pancreatite em fase aguda, que é na primeira e segunda semana, que tem a apresentação marcada aí pela ARCIS, né, pela síndrome de resposta inflamatória sistêmica, e fase tardia, que são as complicações locais, ou o paciente que tem uma disfunção orgânica sistêmica e persistente. Também divide pancreatite aguda edematosa e pancreatite aguda necrotizante. A gente vê aqui a tomografia aqui com essas duas classificações. Aqui a pancreatite simplesmente edematosa, um edema do pâncreas, um aumento, um alargamento do edema do pâncreas, da gordura peripancreática, sem coleção. Então, a gente vê até o brilho aqui na fase que é arterial, o aumento aqui da captação típico mesmo de uma fase inflamatória, e a redução aqui dessa captação pelo contraste aqui no pâncreas necrótico aqui cheio de coleções. Tá? 5 a 10% dos pacientes evoluem para a pneumonia necrotizante, e é uma condição que normalmente aparece a partir da primeira semana, tá? A extensão da necrose não define a gravidade, tá? Então, é claro que um paciente com uma área necrótica maior, a gente sabe que, qual que é? Tem uma inferência de que o dano, né, o raciocínio inverso, né, muito provavelmente o dano ali foi muito alto, é um paciente que muito provavelmente ele foi muito grave e por isso evoluiu para necrose, por hipoperfusão tecidual e orgânica. Mas a extensão não define a gravidade em si, a gravidade é definida pela disfunção orgânica, tá? E os critérios já tanto uniformizou a nomenclatura das complicações locais, que antes as complicações tomográficas tinham várias variações, isso eles se organizaram até para ficar fácil de programar, né? Entender e programar até as intervenções cirúrgicas e terapêuticas, tá? Então, a classificação das complicações. Então, a gente vê a primeira, da fase aguda, né, são as coleções peripancreáticas, são coleções que elas aparecem nas primeiras 4 semanas, ela não tem formação de parede bem definida, são próximas do pâncreas e elas têm a característica de ser homogênea, tá?
A coleção necrótica aguda, ela também acontece nas primeiras 4 semanas. A diferença o outro tipo da coleção pancreática aguda sem necrose é que ela tem uma característica de heterogeneidade, né, do parênquima. O pseudocisto, ele é uma formação por lesão mesmo do cisto, né, uma desruptura ali canalicular ali, pancreática, com essa formação do pseudocisto, e a característica dele é que é uma formação maior de 4 semanas, com uma parede aqui bem definida, e a diferença dele para a necrose encapsulada é que o pseudocisto tem um conteúdo homogêneo, diferentemente da necrose encapsulada, a gente vê que a parede aqui certinha aqui, ela tem esse conteúdo aqui heterogêneo, tá? Então, essa nomenclatura que é estabelecida e deve ser usada, inclusive, né, nos laudos de tomografia. Então, os scores de gravidade, igual eu falei antes, né, o macho aqui, ele usa, né, o índice de oxigenação, a disfunção renal e a estabilidade aí, né, cardiovascular, tá? 2 pontos ou mais, né, em qualquer um dos sistemas, já é definido como presença de disfunção orgânica. Então, é um score, assim, bem sensível, né? O SOFA, que é o que a gente usa, né, ele tem outras variáveis, então, assim, é um local onde você tem um arsenal aí laboratorial maior, então, as funções orgânicas aí no índice de oxigenação, as plaquetas, né, a bilirrubina para a função hepática, cardiovascular, né, o uso de inotrópico entra aqui como fazendo parte da pontuação, a disfunção neurológica, né, renal, tanto pela a dosagem da creatinina como a avaliação do débito urinário, tá? Então, pancreatite aguda, um apanhado aqui da epidemiologia e da gravidade. Pancreatite aguda, 80% vai evoluir pancreatite aguda leve, tá? Sem disfunção orgânica, e desde 80% uma mortalidade baixa, né? Até 1% de mortalidade. Desse total aqui, 20% eles evoluem para pancreatite aguda grave, com formação de necrose, e desses pacientes que têm a necrose, 30% infectam essa necrose, e essa condição de necrose infectada tem uma mortalidade alta, e per se de 15% a 35%. Dos pacientes com a necrose estéril, ainda tem o risco ainda de mortalidade, porque são pacientes que tiveram apresentação grave, mortalidade aí de 13%. Tá? Na avaliação inicial do paciente, né? O paciente vai chegar para a gente, chega dentro do CTI já vindo da UPA, muitas das vezes com a história já acolhida, ou uma história, às vezes, muito fragmentada, se é o paciente com hepatite alcoólica, o paciente às vezes está em síndrome de abstinência, o paciente está confuso por disfunção orgânica, mas tentar colher uma história clínica para definir principalmente o tempo e a etiologia. O tempo para a gente pensar se é uma fase tardia, ou se é uma disfunção orgânica persistente, e para tentar definir, pelo menos de início, aí, a etiologia. Avaliação, sempre eu falo que a avaliação é sistemática, né, gente? A ABCDE do paciente, então a gente tem que ser objetivo e sistemático. Lembrar sempre de proteger via aérea, né? Esses pacientes chegam para a gente muito inflamados, chegam hiperidratados, né? Já fazendo aí uma disfunção, né, pulmonar, né? Uma lesão pulmonar, evoluindo muitas das vezes até com SARA. Então, não postergar. Então, o paciente ele chega com dor anasarcado, com dor ventilatório dependente por irradiação ali do diafragma mesmo, por irritação do diafragma. Então, são pacientes que chegam já com uma reserva orgânica já ruim, então, não postergar e proteger a via aérea dele. Restabelecer a volemia, obviamente, a gente tem que lembrar que a gente está falando de cavidades aí de alta capacitância, né, retroperitoneal e abdominal, então tem muito lugar para colecionar, então esse paciente ele chega muito vasodilatado, muito inflamado, e a gente tem que restabelecer, obviamente a gente tentar fazer guiado por medidas dinâmicas,
tá? Mas lembrar que a hiperidratação também, ela tem o risco, né? Então, tanto de aumento da síndrome da pressão intraabdominal, né? A gente vai ver depois aí as repercussões da hiperidratação. Então, lembrar, se você já fez, ele vai, muitas vezes é um paciente que vai ser fluido responsivo, mas lembrar do início dos vasopressores aí, não postergar o início dos vasopressores, tá? A revisão laboratorial, hemograma, os íons, cálcio, lembrar do cálcio, lipase, amilase, função hepática, renal, gasometria, triglicérides, tá? Porque o triglicérides vai ter um tratamento um pouco específico que a gente vai ver. Raio-x de tórax e tomografia nos pacientes graves ou diagnóstico diferencial. Então, o paciente já chegou com disfunção orgânica, você ficou na dúvida do tempo de evolução ali, mas um paciente que já tem ele mais de 7 dias de dor abdominal, pode estar, né, infectado, pode ter algum outro diagnóstico diferencial, desce para tomografia, obviamente, aí um transporte seguro, aí com via aérea protegida e com pressão de perfusão aí já adequada, tá? Então, manejo da fase aguda da ressuscitação volêmicos, os traios são heterogêneos com N reduzido, mas tem um consenso de recomendação nos guidelines aqui de usar o Ringer lactato, solução balanceada. Eles sugerem um bolus de 20 ml por quilo e manutenção de 3 ml quilo-hora, mas fazendo essa ressalva aqui que a hiperidratação aumenta a mortalidade, aumenta a infecção, aumenta o tempo de ventilação mecânica e principalmente a síndrome compartimental com suas repercussões, que é a perpetuação da disfunção orgânica, principalmente renal. Não tem benefício de terapia guiada por metas, né? Então, você vai guiar por acompanhar parâmetros de micro e macroperfusão, né? Disfunção, acompanhar, né, a evolução das disfunções orgânicas, né? Parâmetro neurológico, a pressão, a PA média, a função renal e o débito urinário, e sempre monitorar a pressão intraabdominal, tá? A analgesia, gente, é uma dor insuportável, né? A gente sabe, já que é comprovado que a dor aumenta a resposta adrenérgica, e com essa resposta adrenérgica aumenta, né, a liberação de cortisol. O cortisol, ele tem essa interferência na modulação da resposta inflamatória, e tem, obviamente, é um paciente que ele não só a dor em si, né, como sendo aí um fator que desregula mesmo aí a resposta inflamatória desse paciente, mas é algo desconfortável, e principalmente é uma dor que a grande maioria das vezes é ventilatório dependente, por irritação diafragmática. Esse paciente, ele vai hipoventilar, ele não vai conseguir expandir, vai sobrepor aí muito provavelmente reduzir o volume corrente, sobrepor uma acidose respiratória, uma acidose metabólica. Então, sempre corrigir a dor desse paciente, fazer uma analgesia eficaz. Morfina e fentanil são drogas seguras, tá? Antigamente tinha essa história de morfina aumenta o espasmo do esfíncter de Oddi. Isso não foi comprovado de forma clínica, com repercussão, tá? O que tem repercussão é você não fazer uma analgesia adequada, tá? Então, pode usar morfina sim, pode usar fentanil sim, para esses pacientes, tá? Antibiótico terapia não tem benefício antibiótico profilático. As necroses, elas se infectam a partir da primeira semana e não tem benefício do uso de probiótico para prevenir, né, infecções. A nutrição, esse é o guide da ESP, tá? Específico, inclusive, para pancreatite. Então, a gente sabe que a nutrição precoce, ela previne a translocação bacteriana e infecção por estimular a motilidade do intestino, tá? Então, nas pancreatites leves, a dieta via oral hipolipídica, assim que tolerado, o mais rápido possível, independente do valor da lipase. Nos pacientes que não vão ter dieta oral, a dieta oral, a nutrição integral é preferível do que a NPT, tá? Nos pacientes que você teve que iniciar uma nutrição integral, né, entre 24, você tentar iniciar o mais precoce possível entre 24 e 48 horas, e não tem diferença, tá, na pancreatite aguda leve, você não tem diferença entre a sonda nasogástrica ou pós-jejunal. A NPT, então, é apenas nos casos de contraindicação ou intolerância à nutrição integral, ou nos casos de aumento da pressão intraabdominal, ou nos casos de pacientes, obviamente, que passaram por cirurgia, necrosectomia ou laparostomia, e aí a indicação vai ser essa,
tá? Então, nos casos a sonda pós-jejunal, pós-pilórica, né? Nos casos de pancreatite aguda grave com pressão intraabdominal de 15, porque a sonda, né, nasogástrica é que a gente passa às cegas, né, gente? Desses pacientes com essa pressão intraabdominal aqui, limítrofe, né, de 15, tem o risco de broncoaspirar, né? Então, nos casos dos pacientes não estiverem entubados, então a gente preferir, nesses casos, a pós-regional. Nos pacientes com pressão intraabdominal elevada, acima de 20, eu deixo suspensa a nutrição enteral temporariamente e vou resolver a pressão intraabdominal desse paciente, tá? Se é por acúmulo de líquido, se é por uma coleção, eu tenho que resolver essa pressão intraabdominal dele. Se é um paciente que tem indicação de procedimento cirúrgico, tá? Então, esse algoritmo aqui da ESPEN, aqui, que ele sugere, pancreatite aguda, fazer o diagnóstico clínico, bioquímico e de imagem, né, definir a gravidade. Os pacientes com hipertrigliceridemia, eu deixo em jejum por 48 horas e trato com o uso de insulina contínua e heparina, tá? Nos pacientes refratários, eu considero plasmaféres para esses pacientes, tá? Nos pacientes com pancreatite, com apresentação leve, né, não por hipertrigliceridemia, mas uma pancreatite aguda leve, se tolerar dieta oral, se não tolerar nutrição enteral. Se não tolerar nutrição enteral, eu vou para NPT. Nos casos, e aí, no caso de nutrição enteral, NPT. Nos pacientes com quadro moderado a grave, se eu não consigo dar via oral, muitas vezes os pacientes estão entubados, eu tento começar precoce a nutrição enteral nas primeiras 24, 72 horas, não faz diferença, né, entre a sondagem às cegas ou pós-pilórico, pós-jejunal. Se não tiver tolerando, não tolerar, aí eu tento, vou para parenteral, mas tentando sempre manter em algum momento alguma quantidade de dieta para trofismo, tá? Nos casos dos pacientes com síndrome compartimental, com abdômen aberto, com intolerância à nutrição enteral, aí vai para parenteral também. Então, em suma, aqui, tratar a pancreatite aguda de acordo com a gravidade, independente da etiologia, tá? Definir alguns tratamentos específicos aqui, principalmente no caso de causas biliares, tá? E tratar a disfunção orgânica e o tratamento cirúrgico que a gente vai ver e que é bem específico. Então, esse é o algoritmo que eles propuseram, tá? Esse também é um algoritmo que é interessante, que ele divide aqui a fase aguda, o manejo da primeira fase aguda, que é o que a gente falou agora, né, nos primeiros 7 dias, história clínica, exame físico, exames laboratoriais, ultrassom abdominal, score de gravidade. Os pacientes que têm pancreatite junto com colangite, aí eu tenho indicação de CPRE em menos de 24 horas. O paciente que tem uma pancreatite biliar, mas que não tem colangite junto, associado, eu não faço CPRE pelo risco aumentado aí de piorar a disfunção pancreática. Manejo inicial com excitação volêmica, manejo da dor, e começar a dieta precoce oral, se possível, se não tolerar dieta oral, nutrição enteral, sem indicação de antibiótico profilaxia, suporte na UTI. A partir do 4º, 5º dia, se não tiver melhora clínica, eu pensar na tomografia, isso foi nos pacientes com um quadro leve, tá? E nos pacientes com pancreatite biliar leve, eu tenho que fazer a indicação de fazer a colecistectomia no mesmo tempo da admissão hospitalar, a mesma internação, tá? Então, a fase tardia. A fase tardia, ela é bem caracterizada pelas complicações, né? Aquelas complicações que a gente classificou lá nos critérios de Atlanta, principalmente o pseudocisto, a necrose encapsulada e, nesses casos, a infecção da necrose, que acontece a partir da primeira semana. Então, 1/3 das necroses, elas infectam uma mortalidade, igual a gente mostrou antes ali, alta, entre 15% a 35%. Como é que eu defino essa infecção? Tomografia, então, um paciente que ele passou da primeira semana,
que eu espero que a resposta inflamatória melhore, então o paciente que passou da primeira semana, ele vai melhorar a febre, vai melhorar a disfunção orgânica com manejo ali adequado, é um paciente que recorre com febre, recorre ou tem disfunção orgânica persistente, ou tem uma suspeita clínica ali de infecção. Então, aí, eu tomografo esse paciente, ou é um paciente que eu já sabia que tinha necrose, eu vou tomografo esse paciente para definir se tiver presença de gás no tecido necrótico, é uma infecção presumida, tá? Ou então, por cultura, por punção de agulha fina, né, uma cultura da secreção, isso é a infecção comprovada, ou paciente com suspeita clínica, tá? Então, eu não fiz, não vi o gás, não consegui ver, ou não tem uma tomografia, ou não consegui fazer por algum motivo, e é um paciente que mantém aí uma febre mantida, resposta inflamatória e disfunção orgânica com marcadores infecciosos em elevação depois da primeira semana. O uso da procalcitonina aí vai ajudar, e o antibiótico é empírico de largo espectro. Tem que ter uma penetração pancreática boa, isso a gente não consegue com aminoglicosídeo, tá? Tem que ter um largo espectro, porque as bactérias comuns são gram-negativas e anaeróbias, tá? E dentro do nosso perfil, como é algo que ocorre, né, a partir da primeira semana, esse paciente já está dentro do CTI, de acordo aí com a nossa indicação da CCH, é o carbapenêmico, tá? Lembrar de possível, né, não é comum, né, infecção associada de gram positivo, né, por estáfilo, mas lembrar da cobertura, uma vez que essa infecção é por translocação, então é um paciente que vai estar invadido, vai estar entubado, então ele tem risco mesmo de fazer uma bacteremia e infectar aquela necrose ali, tá certo? É muito difícil, né, gente? A gente sabe que é uma doença inflamatória e a gente bancar, assim, sem ver, né, sem falar assim, isso não é infecção, fiz a tomografia, não está infectado, não tem gás, eu não consigo fazer todas as vezes, né, essa punção de agulha fina, e você bancar que é só uma resposta inflamatória. Então, realmente, a partir da primeira semana, a gente acaba iniciando mesmo antibiótico largo espectro. E atentar para a infecção por cândida, né, gente? Cândida é um fungo aí comensal aí do intestino, e por translocação, para aumento da permeabilidade intestinal, ela pode muito bem colonizar, e essa colonização na necrose por cândida aumenta muito a mortalidade, tá? Então, a tomografia aqui mostrando, né, aqui é um tecido necrótico aqui só com gás, mas sem formação de parede, tá? Tecido pancreático, uma necrose difusa, infectada. E aqui, uma bruta de uma necrose, já com uma cápsula bem formada, com nível, com gás, né, com presença de gás, tá? Que é inevitável. E quais que são as indicações, né? Esse paciente de início, né? O que eu vou mostrar depois aqui de 2 artigos aqui, que são os últimos, né? De revisão. Qual que é a indicação? Qual que é o plano, né? Eu falo sempre, né? Paciente com pancreatite aguda grave, ou paciente com pancreatite que eu já sei que tem uma necrose, ele é um paciente cirúrgico. Quando eu falo que é um paciente cirúrgico, eu não estou dizendo que é um paciente que ele tem uma indicação cirúrgica iminente, né, que ele obrigatoriamente ele vai passar por um procedimento cirúrgico, mas é um paciente para ser acompanhado pela cirurgia, pela clínica cirúrgica. É um paciente que a gente tem que ter uma guarda compartilhada, tá? A definição, né, do tempo, né, da indicação do procedimento, né, da técnica cirúrgica, ela tem que ser compartilhada conosco, nós intensivistas, e para isso o cirurgião tem que acompanhar, né, gente? Então, assim, na minha cabeça, né, um paciente com pancreatite aguda, grave, dentro do CTI com necrose, cirurgia tem que acompanhar. Ora, não tem indicação cirúrgica agora, tá? Não é alta né, e virar as costas. Não tem indicação cirúrgica agora, mas vamos acompanhar. Eu vou vir aqui todo dia, e se eu tenho que traçar um plano terapêutico para esse doente, né? Eu tenho que entender, olha, se ele piorar, o que a gente tem de arsenal aqui dentro, né? Criar um protocolo, porque a gente vê que é uma
uma doença aí bem frequente, como mortalidade alta. Então, eu criar um protocolo para esse paciente, um paciente que ele vai chegar, e se ele tiver indicação cirúrgica, o meu arsenal cirúrgico é esse, quem vai entrar na cirurgia é fulano e beltrano, vai fazer isso, para realmente ter isso já traçado, né, para esse paciente ter o melhor acompanhamento possível. Então, de fato, o paciente que tem uma necrose infectada, o que os neostrais mostraram, né? Que o ideal é você começar o antibiótico, tá? Não teve diferença entre drenagem imediata, isso eu vou mostrar aqui, esse artigo é novo do New England do ano passado, não teve diferença entre drenagem imediata e drenagem postergada, tá? O que é a drenagem imediata? O paciente que ele viu necrose, tem gás, eu vou lá e coloquei um catéter guiado para drenar, tá? A drenagem postergada não é simplesmente, não, deixa e aí, na hora que fizer 4, 6 semanas, que a gente vai drenar. Não, é o paciente que eu não drenei, mas ele vem melhorando com o uso do antibiótico, ok, eu vou esperar encapsular, eu vou esperar entre 4 a 6 semanas, perfeito. E eu vou acompanhando, é um paciente que ele vai usar antibiótico muito tempo, tá? Que é um antibiótico que vai ficar segurando ali a infecção até formar a cápsula, porque já isso é comprovado de desfecho que o paciente que eu tenho uma intervenção cirúrgica, o paciente que é encapsulado, eu tenho menor risco de fístula, menor risco de sangramento, menor risco de intercorrências. Então, assim, se o paciente está dando conta de aguardar até formar a cápsula, eu vou esperar. Mas se o paciente, que é o que mostrou aqui, em 72 horas, ele não melhorou, ele mantém uma disfunção orgânica persistente, eu vou intervir, tá? Então, essa programação, ela tem que existir, tá certo? Então, aí, né, teve a deterioração clínica, a despeito do uso antibiótico, a gente vai intervir mesmo antes de encapsular, tá? Porque é uma condição de altíssima mortalidade. Lembrar da síndrome compartimental, muitas vezes eles fazem coleções volumosas, né, gente? O tamanho dessa coleção aqui, a gente já teve pacientes lá, inclusive, com coleções de 6 litros, né, de pancreatite. Então, assim, fazem coleções volumosas, comprimem, faz isquemia, inclusive mesentérica por compressão, faz disfunção orgânica por compressão, faz comprime mesmo o trato, né, a compressão gástrica, né, e duodeno, jejunal, estão impedindo, inclusive, a nutrição interal. Então, nesses casos, os pacientes que têm essa síndrome compartimental, eu também tenho que intervir, tá? A drenagem percutânea é preferível ou endoscópica, aqui mostrando uma drenagem endoscópica, tá, da necrose, e abordagem cirúrgica sequencial minimamente invasiva. A necrosectomia é indicada apenas nos casos refratários. Então, aqui foi o que eu comentei com vocês, isso aqui é um trial que eles fizeram, obviamente o N não é grande, né, desses pacientes, a grande porcentagem dos pacientes com pancreatite aguda, eles vão ter pancreatite aguda leve, e só 1/3 desse que vão infectar, então isso também é feito, né, para você fazer um trial desse, tem que ter em centro de referência, então a gente não vai conseguir muitos aí com um N muito expressivo, tá? E é o que a gente viu aqui, né, na drenagem imediata e na drenagem postergada, mas com acompanhamento, eu não tive diferença nos desfechos, né, tanto primários e nem secundários, tá? Nos desfechos secundários, tá, eu tive uma melhora, né, desses pacientes, principalmente na redução de intervenções. Então, paciente que eu posterguei, né, eu tive uma redução do número, né, de procedimentos, da indicação de necrosectomia, ou seja, de complicações, né, de ter que abordar várias vezes, de fazer vários procedimentos. Então, essa sim. Então, se eu conseguir postergar, óbvio que isso é importante. Vou chamar aqui a atenção aqui, ó, a média de internação dentro do CTI, média de internação hospitalares, né? Então, em dias, 51 dias. Então, assim, esses pacientes vão ficar muito tempo, tá? Então, são pacientes graves, né? Não é um caso, muitas vezes falam assim, é um caso ruim, não, é um caso que é difícil, né? É um caso que depende da equipe multidisciplinar e multiespecializada para acompanhar um caso desse.
nutrição, nutrologia, né? E vai depender muito da física dos pacientes. A gente teve um recentemente aí que ficou muito tempo entubado, tetraparesia importante. Então, é um paciente que vai ter uma internação hospitalar prolongada. Aqui, esse outro, também que foi, esse outro trial que foi, na verdade, acompanhado, né, entre os pacientes randomizados, né, na abordagem endoscópica, versus a abordagem cirúrgica sequencial, né? Então, eles não tiveram também alteração muito nos desfechos primários, foram bem semelhantes, tá? Entre um grupo e outro. Eles só tiveram a diferença aqui no lado dos pacientes com endoscopia, a redução aqui da necessidade de intervenção e de outros procedimentos e do tempo, né, de tratamento, tá? E do tempo de dentro do CTI, tá certo? De internação intra-hospitalar. Então, se possível, se tiver expertise, se tiver equipe, tentar fazer abordagem de necrosectomia por endoscopia ou drenagem via endoscópica, tá? Aqui, então, o fluxograma no final aqui da fase tardia, né, a partir da segunda semana. Então, é o paciente aqui que não teve, se ele não teve melhora clínica, eu tenho que fazer a tomografia. Se eu já tiver feito antes, eu tenho que repetir, tá? Se o paciente está com necrose infectada, essa necrose está encapsulada, eu consigo, né? Se ela está encapsulada, preferivelmente eu faço drenagem percutânea ou endoscópica. Se a necrose não está encapsulada, eu tento fazer o tratamento conservador com antibiótico, tratamento suportivo. Se tiver piora clínica, aí eu vou para o tratamento, cirúrgico, tá? Se depois de ter feito, né, o tratamento minimamente invasivo endoscópico percutâneo, o paciente não teve melhora clínica, tá? Eu repito a tomografia e eu revejo. Essa coleção foi drenada de forma adequada? Se sim, e mesmo assim o paciente mantém uma disfunção orgânica mantida, e aí eu vou subir o degrau da abordagem cirúrgica, tá? Se essa coleção não foi drenada de forma adequada, não tem informação, eu vou tentar fazer novamente a drenagem ou endoscópico percutâneo, tá certo? Então, resumo aqui da associação de gastroenterologia e de gastroendoscopia. Então, a tomografia de abdômen no diagnóstico incerto, isso aqui são as recomendações 1A. Diagnóstico incerto, se o paciente tem preditores de gravidade ou disfunção orgânica, ou falência no tratamento conservador, antibiótico profilático não é recomendado, CPRE menor, em menos de 24 horas nos pacientes só com colangite associada, a nutrição via oral precoce a partir das primeiras 24 horas, se tolerado, tá? Nutrição interal sempre preferível a NPT nos pacientes graves, esperar as 4 semanas, a partir das 4 semanas para tratamentos cirúrgicos, os pacientes que toleram, né, e estão respondendo bem com necrose infectada, drenagem das coleções infectadas nos pacientes com falência do tratamento conservador, drenagem das necroses estéreis, aí, se está estéreo, se não tem, esperar 8 semanas, e aí eu vou drenar nesse período, mesmo sendo estéreo, se ele tiver repercussão, às vezes é uma necrose estéreo, mas, poxa, tá causando ali, né, desconforto abdominal, obstruindo o trato gastrointestinal, impedindo uma nutrição enteral, aí eu vou intervir, tá? Drenagem percutânea guiada por imagem ou drenagem transluminal endoscópica, seguida de necrosectomia, se necessário. Tá? E é isso. Obrigada. Muito bom, Celizinha. Vamos abrir aí para a turma falar. Eu só queria colocar 2 observações, principalmente para nossos residentes aí. Tem muita gente experiente assistindo aí também, viu, Celizinha? Se você falasse mal de cirurgião aí, tem uma cirurgiã intensivista aí, raiz nossa lá do Sede Castro assistindo. Não, eu chamei, sabe, o Gustavo e a Virgínia, justamente assim, não é questão de falar, é mostrar que a gente precisa ter essa equipe para acompanhar, a gente precisa ter uma constância, a gente precisa ter uma horizontalidade, a gente precisa acompanhar um doente, porque não é um doente fácil,
né? Não é um tratamento, a gente viu isso muito, né? Então, para isso, a gente precisa ter essa guarda compartilhada, sentar e olhar e falar, olha, esse paciente, se ele piorar, o que nós vamos planejar para ele? Tá? A equipe toda está ciente, qual vai ser esse planejamento? Vamos todo mundo, né? Quem é que vai fazer, qual o tratamento, qual que é o material, qual que vai ser a técnica, né? Até para a gente repassar isso para a família, porque é um doente que fica numa condição angustiante, né? A gente teve recentemente no CTI do Bruno, no CTI 7, um paciente que ficou jovem, né? Pancreatite biliar, gravíssimo, dias. Então, assim, a família angustiada das indicações, e é mesmo um quadro difícil, mas a gente precisa ter essa constância para passar a segurança para eles, de que é um quadro que não é fácil, mas a gente está ali, né, junto, definido um tratamento para ele, tá? Então, não, eu sou fã de cirurgião, sou casada com um, fazer o quê? Já tolera há muito tempo. Não, eu só toquei no assunto na filha porque falar da aula não é porque a Virgínia está presente, não, mas eu não conheço o Gustavo, não tenho tanto contato com ele, mas eu tenho problema com o cirurgião, todo mundo sabe disso, né? Eu acho que é um grupo de profissionais que eu acho que, às vezes, precisa estar um pouco mais presente dentro da terapia intensiva. Eu não estou falando só do Célio de Castro, não, né? Eu trabalhei com Virgínia em outros hospitais, ela é diferenciada exatamente por isso, vocês conhecem ela lá do Célio de Castro, porque ela, quando está dentro do CTI, ela está dentro do CTI. Né? Ela está com a gente, ela apoia, tem indicação, não tem indicação, não tem indicação, e que se dane, ela vai bancar isso mesmo, Isso. ela banca com razão. Sim. Né? Ela explica para a gente, né? O cirurgião, quando ele está dentro de terapia intensiva, ele é parceiro, ele é cuidadoso com o paciente, ele não passa lá, evolui e manda a gente ler no prontuário, não. Ele vai atrás do médico responsável, fala com ele, fala, está acontecendo isso, é isso que eu preciso, esse paciente é meu, vista a camisa, vamos lá, se qualquer problema me chama. A gente sabe que isso não é a regra, infelizmente, né? Mas o que eu queria falar para os nossos residentes é o seguinte: paciente crítico, paciente dentro da terapia intensiva, o exame físico desse paciente é muito complicado. Né? Um paciente entubado, um paciente na ventilação mecânica, ele não vai te falar que ele está com irritação peritoneal, ele não vai te falar que ele tem uma dor abdominal. Ele dá sinais de dor abdominal. O paciente com pancreatite aguda, por natureza, por fisiologia da doença, ele já é inflamado. Então, não adianta você achar que a taquicardia é por causa de dor, porque ele vai estar inflamado. Eu não sei se é dor ou se é racional, né? Por causa da inflamação, se é secundária a inflamação desse pâncreas. Então, qual que é o pulo do gato? Existe pulo do gato? Horizontalidade, né, gente? É horizontalidade, é você estar olhando esse paciente todos os dias, é você pôr a mão no abdômen desse paciente, perceber que um paciente que está entubado com COVID, é um quadro respiratório, né, uma pneumonia, um COVID que seja, tinha um abdômen tranquilo, palpável, liso, de repente começou a distender, de repente começou a reduzir o débito urinário. A gente esquece o que é uma pressão intraabdominal aumentada, né? Vai fazer disfunção renal por causa da pressão abdominal aumentada, vai piorar a perfusão desse paciente por causa da pressão abdominal aumentada. E, às vezes, isso está acontecendo porque tem um pâncreas escondido no reto peritônio que eu não vou ver ele. Na maioria das vezes, a palpação do exame e no nosso famoso point of care, no nosso ultrassom, ele vê mais um abdômen distendido por causa de uma pancreatite, e na maioria das vezes não tem líquido. Ele está distendido por causa de quê? Um ilho reacional, um ilho paralítico, distensão de alça. Então, eu vou fazer um ultrassom, o que vai acontecer? Nosso residente aí, ultrassom é bom, né? Quando você tem distensão abdominal, né? Ar transmite ondas sonoras, não é isso? Vaguinho, você hoje que fugiu da intubação lá, que eu fiquei sabendo. Não é isso? Então, assim, vocês acham que eu não estou vendo vocês lá no CTI, não, né, meninas? Estou de olho em todo mundo. Então, tem que ficar atento na rotina da terapia intensiva, gente. O paciente está, de repente, melhorando, está ventilando bem, piora. Aí, o que o cirurgião, desculpa, nós temos uma Virgínia aí, mas o que o cirurgião fala para a gente, muitas vezes? Não, isso aí é pulmão, né? Isso aí é pulmão. Isso aí não tem nada na barriga, não. A barriga está boa. Muito bem. Né? Aí a termose da cerise faz o quê? Eu vou levar lá na tomografia.
Quero saber, tomografia de pulmão? Não, lógico que não, pulmão não tem nada. Eu estou olhando o paciente todo dia, eu estou vendo esse paciente todo dia. Eu sou horizontal do CT, a responsabilidade é minha, esse paciente não tem nada no pulmão. Essa é uma briga antiga, é uma briga que eu acho que vai ser longa, não tem como a gente... nós não somos donos da verdade, viu, gente? A gente tem que ter isso bem claro, mas a gente divide responsabilidade, a gente divide experiência. Não adianta eu, na minha formação de cirurgião há 8 anos, há 4 anos atrás, vamos falar assim, eu achar que eu sei tudo de cirurgia, sendo que eu parei de operar. Não adianta. E aí tem aquela discussão, o cirurgião chega lá no CTI e tem antipatia nossa do intensivista, porque o intensivista indica cirurgia. Eu não indico cirurgia, não, a Cerise mostrou para vocês aí o que a literatura fala. Né? Eu não sei operar, mas eu sei ler. Né? Eu sei o que os outros que operam escreveram. Né? A gente tem que atualizar, sim. Eu falo isso com vocês sempre. Os meninos ficam brincando comigo em negócio de up-to-date, mas a maioria do que a Cerise falou hoje foi fisiologia. Foi anamnese bem feita, foi exame físico bem feito. Então, vocês param de ficar debruçando em cima de artigo atualizado se vocês não sabem o básico, que é o que a gente fala todos os dias. A aula da Cerise hoje foi excelente. A aula da Cerise hoje deu uma noção para a gente aonde fica o pâncreas, né? Parabéns, Cerise. Difícil você ver uma clínica descrever a anatomia do pâncreas falando da irrigação pancreática. O que isso tem a ver? Hein, Soneca? Hoje você não dormiu, não, cara. Pois é. O que tem a ver eu saber irrigação pancreática com relação à perfusão do pâncreas lá, com o sangue que chega no pâncreas? Isso é importante? Vocês viram aí uma das complicações graves que tem que mata o paciente com pancreatite aguda grave. O que é? Hemorragia. Tem uma artéria da grossura do seu dedo mindinho, Soneca, que passa lá dentro do pâncreas. Entendeu? Você imagina uma artéria dessa por causa de um processo de inflamação, uma necrose rompe essa artéria. Você acha que o cirurgião lá no primeiro andar vai subir lá no quarto andar, descer com esse paciente para o bloco e vai conseguir parar esse sangramento? É reto peritoneal. Tem muita coisa até chegar lá para o cara assim. Então, por isso que tem que estar atento. Né? Terapia intensiva não é enfermaria. Né? O paciente chega, vocês chegam lá no CTI, olha tudo, né? Corre, plantão noturno. O Juarez está lá na Santa Casa, lá no plantão noturno lá agora. Olha tudo, evolui todo mundo correndo, às 10h30 da noite vou assistir o jogo do Galo. Não é isso? Galo e Palmeiras. Né, Bruninho? Desculpa aí, cara, eu tinha que falar. Mas, e aí? Vou ali assistir o jogo, o paciente seu está lá piorando, clinicamente, resposta inflamatória, taquicardia, né, dor abdominal. Aí, de repente, o paciente está hipertenso, com o abdômen estendido. O que é isso? Ah, não, faz um fentanil lá nele, que eu vou terminar de assistir o jogo aqui. É isso? Você não levanta e vai lá olhar, não. Esse paciente, de repente, fez o quê? Sangrou o abdômen. É isso? Então, a gente tem que ficar atento. Gente, pancreatite, a Cerise mostrou aí, 40 dias, 45 dias de internação no CTI. Não é à toa que ela está dando aula, viu, gente? Que ela atrai pancreatite e os hepatopatas, tudo lá para o CTI-5. Parece que ela escolhe. Direcionado. É a hemorragia digestiva, né? Vocês entendem junto também. Fica tudo é o combo gastrointestinal. Fica tudo para ela lá no CTI-5. E aí os pacientes ficam lá 2 meses internados, aí vem a mãinha, o paiinho lá da diretoria e fala, pô, mas Cerise está ficando com os pacientes muito tempo no CTI. É isso? Se a gente tiver justificativa, né, gente? Vou dar alta para o paciente com resposta inflamatória que está comprovadamente com mortalidade de 35% a 40%. Né? Vocês que estão entrando em terapia intensiva agora, qual que é a mortalidade da sepse? Vocês sabem falar? Nós estamos falando de pancreatite. Nós tivemos 66 casos que a Cerise documentou no EPIMED em 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos. E aí? Vocês lembram? Está lá. Eu acho que é nas primeiras dentro do Sepsis Survive, lá, para quem gosta de ler. Vou falar não, vocês vão prestar atenção, mas é próximo, tá? Mortalidade da pancreatite está bem próxima da mortalidade da sepsis dentro da terapia intensiva. Bem próximo. Depois vocês olham lá, viu, Wagner? Amanhã você me conta qual que é a mortalidade da sepsis.
Entendeu, Tominho? Falei demais, mas é importantíssimo saber como que é. Mata tanto quanto um infarto, né, gente? O paciente com infarto morre muito também, morre, mas o paciente com pancreatite grave, esse paciente que você está falando, se eu não souber cuidar desse paciente, ele morre. Por isso da nossa confusão toda aí, né? De chamar o cirurgião, a gente fica angustiado. E uma última colocação rápida: espectro de antibiótico não trata a gravidade. A Cerise colocou bem ali, ó. Carbapenêmico a gente usa na pancreatite, sim, mas é porque ele é um antibiótico de amplo espectro? Não, ele tem a ver com a penetração também, né? É para chegar no sítio onde eu quero tratar a necrose, né? Ela mostrou aí ainda para quem prestou atenção, não está dormindo aí, ó, qual que é a incidência de infecção na necrose pancreática? Menos de um terço, quase um terço. Ela colocou ali. A gente vai dar antibiótico para todo mundo? E eu dou, né, Cerise? Tem que dar. Se der infecção, vai matar o cliente lá. Mas não, né, gente? A gente tem que estar ali vendo o paciente todo dia. Tem que ter outras indicações de infecção, né? Às vezes o paciente está piorando o choque. Vou dar antibiótico, a artéria rompeu lá dentro do abdômen. Eu não estou tratando infecção, não é? É isso? E aí, alguém mais colocar? Falei demais. Colegas de outras instituições quiserem participar também, nós temos aí a nutróloga aí, ó, cirurgiã, ela entrou só para tocar o dedo na ferida aí, viu, Cezinha? E ela entrou um pouquinho antes, acho que combinou com você, na hora que você ia falar da nutrologia lá, da nutrição, né? É ótimo, paciente com pancreatite, suspende a dieta, eu tenho que deixar o fígado dele em repouso, não fígado, não, pâncreas em repouso, né, Nando? Você lembra disso, né? Da época de residência. Você é das antigas, né, Luiz? Não, pô, mas não vou entregar a sua idade, não, você não é Desculpa novinha, não. a entrada, entrei na hora certa. É. E pontuar que Cerise falou muito bem sobre a parte da terapia nutricional do doente de pancreatite, né? Realmente é um grande desafio. São pacientes muito críticos, muito inflamados, que na maioria das vezes vão aí, quando entubados, críticos mesmo, vão ficar, infelizmente, 5, 7 dias sem conseguir receber um aporte. E lembrar, assim, a única coisa que dá para pontuar é que mesmo naqueles com hipertrigliceridemia muito importante, passadas essas 48 horas, a gente não se limitar ao triglicérides como um fator impeditivo para essa parenteral. É possível, sim, a gente fazer uma parenteral bifásica, que a gente consiga ofertar um pouquinho mais de proteína ao invés de dar carboidrato também, que não vai ser benéfico. E o lípide, realmente, com triglicérides muito altos, a gente não tem como colocar. Mas, assim, pontuar também a importância da cirurgia junto, né? A gente não caminha com esses pacientes sem avaliação conjunta nunca. Nanda, só aproveitar que que é você um abriu... dia no alto e outro dia na baixa. Aproveitar que você abriu a câmera aí, que você não estava assistindo aula nada, você estava passeando, né? Agora que a gente chamou, que você abriu. É só te perguntar um negócio. É uma dúvida, na verdade, é um esclarecimento. O paciente, quando eu tenho uma previsão que ele está ali 48, 72 horas, ele não está recebendo dieta. Você acha prudente a gente começar uma parenteral nesse paciente já com 72 horas de terapia intensiva, por exemplo, sem dieta? Você acha que é mais seguro? Porque tem uma linha que prefere dar a nutrição mais cedo, a parenteral, e tem outra linha que pede para a gente esperar ali 7 a 10 dias. O que você acha disso? De modo geral, para o paciente crítico mesmo, os estudos vêm mostrando que nessa fase muito crítica, até 7 dias, menos é mais. Então, eu cada vez tenho entrado mais nessa tendência de segurar, sabe? Se a gente puder ofertar enteral, claro, é a nossa primeira escolha, mas eu acho que se a gente também retardar demais, né, não está conseguindo receber, igual a gente teve realmente esse paciente que a Cerise contou do CTI do Bruno, foi um grande desafio, a gente até insistiu na enteral e não dava. Então, assim, é individualizar. Mas eu tenho ido mais para a tendência que até o 7º dia, no paciente muito grave, menos às vezes é mais mesmo. Perfeito. Obrigado. Então, segurar a mão um pouquinho. Eu acho que é evitar mais um fator de infecção para o paciente. Né? Eu tenho visto assim, às vezes eu sofro muita pressão para começar a parenteral. Nossa, mas o doente é extremamente desnutrido. A gente tem que ponderar assim, qual que é a condição desse paciente para receber uma parenteral também.
Parenteral é uma coisa muito séria, né? O risco de infecção também é muito alto. Eu sou a favor de esperar mais também, um pouquinho. A Virgínia acordou lá, ó. Agora a gente pode conversar com ela. Cerise é testemunha em minha defesa de como que está a minha casa. Tem que mostrar o vídeo. Tem uns 8 meninos brincando ali na sala e um bebê chamando mamá, mamá, mamá. Mas fala com a gente aí, moço. Nós falamos mal do seu um pouquinho, que eu não sei se você chegou a ouvir, não. Consegui ouvir umas partes, mas sim, concordo plenamente com o que tem sido falado e a aula da Cerise foi excelente. Também me encantou quando ela começou pela anatomia, porque a gente já imagina assim, a aula de CT começa lá no último guideline e só literatura, né? E não lembrado que o Guyton, ele ensina muita medicina para a gente, né? Que é fisiologia, a fisiopatologia, né? De entender mesmo do todo. Então, quando a gente vai lá no cerne da anatomia, para entender o contexto da doença e na sua forma grave, a perda de líquido do terceiro espaço, que é tão compreendida, você entende também o espaço anatômico. A retroperitonite é muito mais desafiador para a gente do que a peritonite. A peritonite localizador, mesmo que né, as maneiras diferentes que a gente tem de dor abdominal, o retroperitônio é muito mais desafiador para a gente. Então, uma retroperitonite, às vezes, é uma coisa mais insidioso, que vai correlacionando ali uma úlcera que a gente pode ter, uma perfuração que lesa retroperitônio, não é aquele quadro exuberante, é aquele quadro gravíssimo arrastado. Que se a gente perder o time, e aí a gente só consegue isso vendo o doente todo dia, não tem jeito. O feeling de pôr a mão numa barriga, o que o Luiz falou, e muitas vezes o hospital escola que está se desenhando com esse perfil, quem vai ter essa horizontalidade é o residente, que tem a oportunidade de estar todos os dias naquele mesmo ambiente. O CT ainda tem essa horizontalidade. A cirurgia geral no metropolitano perdeu. Então, há uma expectativa de que o Gustavo retome essa percepção da horizontalidade no andar com os residentes, e assim, é uma expectativa que eu torço muito para que dê certo, mas que ainda tenho dúvidas se vão realmente bancar essa função, com essa mudança de direção, enfim, que não cabe agora. Né? Então, lembrar de que, mesmo que seja um residente não cirurgião, não em formação da cirurgia, mas é isso que a Cerise faz, o papel do Bruninho de estar ali todo dia, de pôr a mão. A gente brinca muitas vezes o doente morre de mal olhado, não é que puseram mal olhado nele, não, é porque ele foi mal visto, ele não foi visto. E às vezes, mesmo a fragilidade da formação do residente, ele vai chegar para você e falar assim, professor, não sei o que ele tem, mas ontem ele não estava desse jeito, não. Hoje ele está diferente, o senhor olha comigo que hoje está esquisito. Então, às vezes, não precisa nem dar nome, mas é sinalizar que mudou. E essa atenção plena precisa ter. São pacientes críticos. O primeiro ano nosso no metropolitano, aquela fase tardia que a Cerise falou das coleções, para os residentes tentarem entender. Imagina no início, na fase aguda, inflamou tudo, teve lesão de ducto, teve extravasamento por lesão vascular, endotélio com permeabilidade aumentada, vaza líquido para todo lado. Então, se tem uma tomografia dessa fase aguda, você vai ver líquido no reto peritônio, líquido na cavidade abdominal, às vezes líquido na cavidade pleural, tudo espalhado. Vai passando as semanas, e aí a gente vai falar lá em 4, 6, às vezes até 8, esse líquido vai tomando uma forma, ele vai se organizando. O organismo tenta condensá-lo de alguma maneira. Parte reabsorve, parte se organiza. Quando a gente pensa nessa organização, não tem cápsula, não tem epitélio de verdade, né? Não tem célula para a gente ver ali. Tem uma pseudocápsula. E essa organização, com o passar do tempo, essa pseudocápsula se organiza, se espessa e fecha. Então, pode haver infecção aqui dentro, através de uma translocação, ou através até, era um
um paciente que está lá refratário e a gente faz uma drenagem percutânea, não tinha mais agente carreia, que pode acontecer, mas aí ele vai mudar a sua formação e passa a ter gás, o paciente vai mostrar isso para a gente de alguma forma, e aí a gente pode cirúrgico dessa lesão organizada lá depois de 6 semanas, que é o pseudocisto. No primeiro ano no Metropolitano, para terem ideia de estatística, eu operei um pseudocisto que sangrou, então um pseudaneurisma, exatamente porque lembra lá da anatomia. A gastroduodenal, quando essa coleção se organiza na cabeça do pâncreas, ele erodiu, porque ele tem a secreção pancreática, que tem essa característica de destruir o entorno. O ácido, o ducto pancreático está preparado para que ela circule ali dentro. O nosso reto peritônio, não. Então, ela erodiu a gastroduodenal e erodiu o colédoco. Ela tinha um pseudoneurisma, fase arterial, a gente via ele enchendo. Então, operei um pseudoneurisma, operei um pseudocisto, pelo tempo eu já podia chamar de pseudocisto, mas uma coleção infectada, e drenamos outras assépticas por compressão, tanto compressão gástrica quanto compressão duodenal. Foram 5 casos, assim, em curto espaço, porque o nosso N é muito alto, pelo número de vagas do CTI, que tudo chega pelo CTI, a nossa porta é falsamente fechada, né? Ela é mais do que aberta, e as vias biliares, todo mundo que fica ictérico em Minas Gerais, primeiro lugar que vai é para o Metropolitano. Então, a gente tem muito por etiologia biliar, apesar de que essas coleções são mais frequentes na etanólica, né? Então, é um paciente que precisa ser guardado mesmo. Isso aí não dá para ser de um pai só, não. Isso aí precisa de mais gente envolvida. Não tenho dúvida que essa colocação foi... A gente tinha que chamar os outros 75 cirurgiões que tem lá. Não é você, não, porque você já está lá dentro, você tem. Isso aí é amostra viciada. Isso aí não dá, não. Mas obrigado. Você está sempre com... Obrigada pelo prestígio, viu, Virgínia? Sou sua fã. Essa presença aí é mais do que ilustre. Nós sabemos, ela sabe disso, eu falo isso para ela todo dia que eu encontro com ela. E aí, turma, que alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Já adentramos aí às 21h17. Fala aí. E eu não vi você comentar das tardias, dos eventos vasculares. O Luiz falou, vocês lembrar, a esplênica ela passa exatamente em cima do pâncreas inteiro para irrigar o baço, né? Vem do tronco celíaco. Então, é muito comum que a gente veja a trombose, tanto da veia esplênica, às vezes pega a mesentérica inferior que está vindo e a veia porta. E esse paciente vai ter complicações com essa trombose da porta. Então, só lembrar que mesmo aquele paciente que está em recuperação, a gente estudar essa questão vascular dele também por esse risco, né? Vocês viram aí, né, meninos? Pancreatite, né? Então, vocês param com a cachaça, viu? Tem alcoólica também, tá bom? Isso aí, vou parar a gravação aqui, gente. Agradecer mais uma vez a presença da doutora Virgínia Cerise, como sempre, brilhante, está melhorando cada dia mais. Estou achando, Bruninho e Juarez, que a gente pode deixar ela dar aula de 15 em 15 dias, tá? Tá top, como todos vocês, né, gente? Semana que vem é ela de novo. Você tá doido, né? Vamos deixar ela de novo, senão. 5 horas para fazer um gráfico? Cerise é sumidade em aula de PowerPoint lá do Barreira. Filho, você viu que ela aprendeu até a colocar a ponteira hoje, né, cara? Tá evoluindo, bicho. Outro dia foi meia hora para ela conseguir colocar a apresentação, aí já tá bom. No primeiro dia, tá dizendo, onde que eu aperto aqui, onde que eu aperto aqui, que é share screen. Excelente. Eu só não falei que o segredo para curar pancreatite é dar um picolé de limão para o paciente. Eu estou sabendo dessas histórias também. Pior que atrás do picolé dentro da bolsa, né, cara? É
crime. Isso é crime. Lá no Barreiro tem câmera. Não segue os ensinamentos do Savassi 100%. Tá aprendendo muito com ele. A Virgínia que gosta também. Dá um suquinho de limão aí, dá um picolézinho de limão. Pode ali fora comprar, porque vai lá, Virgínia, compra lá que eu pago para ele o picolé de limão. O professor Savassi. É figura, saudade dele, cara. Bom demais. Pior é que é verdade. Procede. Pode ali. Virgínia, traz lá. Que figura, mas sai todo mundo, né, Virgínia? Fala das complicações do professor, eu quero ver alguém falar que complica os pacientes dele. Não, filho, ali era o Eira. Bom demais, cara. Obrigado, viu, turma? Vamos lá. Semana que vem tem mais, Virgínia, eu mando para vocês lá e você distribui para a turma da cirurgia lá. Tá bem para eles assistirem com a gente, tá bom? Boa noite. Prazer, Luiz, foi bom demais. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Virgínia. Obrigada, turma. Até mais.